que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem o sexo a ver com o coração? Mas não no sentido figurativo, no sentido literal, não é afetivo, no sentido biológico. O sexo e o coração, o que tem uma coisa a ver com a outra? O indivíduo que tem um problema cardíaco, primeira punição que ele sofre, não poder mais fazer o sexo. Parece que existe um tabu, não pode, cuidado, e aí isso é a voz do povo que fala. E aí eles começam a ficar castrados. Eu acho que começa por aí o cardiologista, e você como cardiologista e geriatra, deve ouvir muito mais ou todo mundo esconde, e a gente tem que abrir a conversa. Eu pergunto para todo mundo, você está feliz com o teu relacionamento? Então eles começam a dar uma engatinha, não fala, quer dizer, é gozado, eles fogem como se estivesse fugindo da cruz. Sim, mas não só eles fogem, Nabil, como muitos colegas nossos fogem também. De perguntar. De perguntar, porque por variadas razões. Então, uma das coisas que a gente vê bastante é o indivíduo passar por um infarte, por um stent, ou uma cirurgia de coração, seja de válvula ou coronária, e sair sem nenhuma orientação. Não é verdade? É. Por quê? O médico não falou, o cliente tem vergonha de perguntar, aí ele não sabe. Bom, eu tive um infarte, será que eu posso ou não começar a ter relação Agora, sexual? uma coisa que eu percebi, você deve ter visto na clínica, é que é exatamente a parceira que é o grande problema, muitas vezes. Então, ela, além de não incentivar, ela tem muito medo que ele morra do lado ou em outras, nas circunstâncias do casal. E é muito interessante que elas têm um horror, assim, quase que bastante forte e pesado. Eu acho que a gente tem que considerar outra coisa também, porque a atividade sexual é na realidade, a prática de um exercício, só que muito prazeroso, não é? E essa prática do exercício, a gente sabe que realmente traz modificações no aparelho cardiovascular, e daí que provavelmente se gerou todo esse temor em parte. De uma maneira desinformada, né? Exatamente, porque aumenta a frequência cardíaca, sobe a pressão arterial, uma série de ajustes que são feitos. E aí eu lembro de um trabalho que uma colega nossa, a doutora Maria do Carmo Saguedes, fez no Dante Pazanese há muitos anos atrás. Ela selecionou 20 voluntários cardíacos que poderiam escolher com quem quisessem ter relacionamento. Ou era parceiro habitual, ou parceiro habitual, ou sei lá, com quem ele quisesse. Não precisava revelar. A única coisa que era importante é o seguinte, que gravassem o Holter, que é o gravador de 24 horas do eletrocardiograma, nele durante aquela atividade sexual que ele ia ter. E eles gravaram, e nós recebemos os resultados. Foi muito gozado, porque foi realmente folclórico. Aquele que estava com a parceira habitual ou com o parceiro habitual, não aconteceu nenhum tipo de problema. Tudo correu bem. Correu tudo bem, seguiram tudo certinho. Mas aquele grupo pequeno, acho que eram 4 ou 5, que estavam com pessoas não habituais, eram extras, bem extras, não eram parceiros habituais. Tiveram arritmia, teve nervosismo, teve preocupação de ser descoberto. Quer dizer, fazer o errado causa danos. Basicamente isso. Não sou nenhum monge beneditino, mas estou contando o que aconteceu. Quem estava fazendo coisa errada com quem não deveria, teve problema. Então ele teve Mas aí o problema não é porque estava errado ou certo. O problema é por causa da ansiedade, não é? Do nervoso, do que gera. Fora do padrão. Então, por isso que eu digo, fazer com a atividade sexual com quem ele está habituado, corre as mil maravilhas e não tem risco nenhum. Essa informação que eu posso ter pelos estudos que a gente viu nisso aí. Agora, o idoso tem outras conotações. Tem outras conotações. Aliás, eu já tive a oportunidade aqui contigo, não é, Isabel, da gente falar sobre a importância da disfunção erétil, inclusive
como um marcador de risco cardiovascular, né? Então, muitas vezes, o indivíduo antes do infarto ou de uma cirurgia, ele já tem uma disfunção erétil. Então, ele infarta e associa com o medo de morrer, diga-se de passagem que é 0,5% os acidentes, mais ou menos. Já não tem estatísticas precisas disso, não é? Mas, enfim, aí junta tudo isso e ele acha que a qualidade da relação sexual dele piorou depois do infarto. Mas, às vezes, ele já traz. E agora, aproveitando que tu estás aqui, Nabil, então, uma coisa que eu gostaria de falar, porque a relação sexual, além de exigir do coração, ela vai exigir mais se o indivíduo for mal condicionado fisicamente. Porque vai, digamos, um indivíduo muito sedentário e tudo mais, de repente, com mais idade, não é? De repente ele começa a relação sexual com problemas, por exemplo, osteoarticulares, que dificultam o desempenho dele. Então eu acho que não só na reabilitação, mas o estado pré, tem muito a estado ver. de capacidade Mas olha, física. os estudos mostram os 100 calorias é um número que não foi achado, ele foi pesquisado e registrado. Não sei se Vocês dois diriam que um cardíaco, uma mulher, um homem cardíaco, que está com o seu médico, ele tem abertura para fazer esse tipo de questionamento? Depois da minha cirurgia, depois do meu stent, eu vou poder fazer sexo? Olha, o que eu observo é muita timidez do paciente, do parceiro, em expor essas coisas. Principalmente se for uma médica. Ele deve se sentir muito mais travado, mas tem que ter alguém junto. Mas eu sempre dou essa abertura e às vezes eu percebo que o indivíduo fica surpreso e ele não esperava aquela colocação. Então me coloco de modo muito profissional, não é? Para poder conversar sobre a vida sexual. E a esposa não é melhor? Ou a doente mulher é muito mais fácil, né? É mais fácil. Mulher. É mais fácil, mas eu já ouvi casos assim, em que eu disse, vamos recuperar essa parte da sua vida. Não, nós estamos muito bem assim, não queremos. Isso eu ouço muito, eu não sei se é verdade ou é uma defesa. Eu também não sei. Agora, acho que já discuti isso aqui, acho que às vezes a quebra de interesses, Nabil. As pessoas se tornam avós, se aposentam, têm outros interesses, canalizam a energia, o eros, digamos assim, da sua vida para outras coisas. Tem umas experiências pessoais, por exemplo, com mais de 80 anos, elas continuam com namorados. Tem muita gente que Coisa que não existia isso antigamente. Agora... Eram as bisas. Então agora todas elas falam, eu vou, que eu gosto de dançar e eu tenho namorado fixo. É o mesmo senhor que eu encontro ele lá com seus 70 anos e eu estou com 80. E se encontro para dançar e depois vai embora. E daí? Então, isso não existia até 20 anos Não, atrás. existia sim, do jeito que não existia. sabia. Só que eram pessoas mais arrojadas. Não, mas ele virou assim normal. Um coração bom ou ruim pode continuar, né? Elas não querem nem saber, faz exame. E tem uma que trouxe o namorado para ver se ele tinha problema cardíaco, ela estava com medo dele. Então tinha que autorizar. Então, até Com isso problema cardíaco e tudo, você pode continuar transando, tá? Muito obrigada, doutor Nabil. Muito obrigada, doutora Estela. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Tu editaste? Eu vou editar, claro, que o Nabil fala demais. Está nos gravando agora? Estou gravando, agora é o final. Não, eu vou agradecer, vou agradecer. Eu acho que realmente tu deste uma escorregada na maionese. Pois é, viu? Desviou o assunto. É que essas daí... Mas eu posso encerrar o Elas vídeo. vieram falar para mim que o fato de